Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Ó, não sai daí, porque o testemunho dessa semana vai impactar a tua vida. E nós iremos aprender da parte de Deus através da pastora Andréia. Quer saber mais sobre tudo aquilo que ela passou, os processos? Fica ligadinho, não sai daí. Seja um missionário, uma missionária do Senhor, compartilhando, curtindo este vídeo em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor Jesus, Paz do Senhor pastora, seja Jesus. muito bem-vinda. Fique à vontade, a casa é sua, tá? Muito obrigado por essa oportunidade, né, de estar aqui contando um pouquinho da minha história, né? Que é um pouquinho, mas tudo é para a permissão do Senhor. Eu creio que vai ter direção, né? Em Sim. nome do Senhor Jesus, porque nada na nossa vida é por nossas vidas mesmo, né? Pelo próprio Deus. E eu estou muito grata por essa oportunidade. Amém? Amém, amém. Pastora, eu gostaria de começar nosso bate-papo hoje. Me conta um pouco da sua vida, como é que foi sua infância? A senhora veio de berço evangélico? Me conta um pouco da sua história. Na realidade, não vim de berço evangélico. Eu vim de uma família, né? Uma família conturbada, né? Que na realidade a minha família é tudo espírita, minhas tias, né, vai no centro de macumbaria. Então eu vim de uma família que não tinha estrutura nenhuma. Então era católica, né? Na verdade eu estou convertida já faz 24 anos que eu estou na presença do Senhor. E meus pais me levavam, né, para o centro de macumbaria, que eu já expliquei, né, no outro podcast. Então foi uma vida muito sofrida, de um pai alcoólatra, uma infância não foi muito boa, uma infância de sofrimento, né? A senhora ficou quanto tempo assim na macumbaria ou espiritismo? Aí eu ia, né? Porque na verdade para mim era uma. A senhora não tinha entendimento do que Não se tinha passava lá? entendimento, não. Eu ia porque meus pais iam e me levavam, e eu conheci também através da minha tia também. Aí a senhora ficou até os 12 anos de idade? Na Não. macumba, não. Na verdade, eu fiquei até tenho meu terceiro filho. Ainda fui quando meu filho Mateus, ainda estava grávida do meu filho Mateus, que meu filho Mateus hoje tem 24 anos, foi quando logo que eu me converti, depois de um ano que ele nasceu, que eu me converti de verdade, que eu conheci Jesus, né? Tá, aí deixa eu ver se eu entendi. Que a senhora ficou na macumba até que idade mesmo? Acho que creio que até uma idade de uns 28 No anos, máximo 28 né? anos. E dentro desses 28 anos, como é que era a sua vida? Muito difícil. Muito difícil? Em Muito que sentido? difícil, porque assim, era uma família conturbada, não tinha muita sabedoria. Eu bebia, né? Na época, bebia muito. Era uma pessoa que tinha depressão, ficava muito trancada no quarto, porque não conhecia Jesus, né? Então, tudo era uma pessoa muito difícil de lidar. Uma pessoa que debatia muito com as pessoas. Na verdade, desde então, é que nem eu expliquei no outro podcast, que eu sempre fui uma pessoa assim, mesmo estando no erro, fazendo as coisas erradas, eu nunca concordei com o errado. Eu sempre batia, eu sempre queria, mesmo as pessoas fazendo coisa errada de perto de mim, eu não aceitava, eu batia de frente com meus pais, com meus irmãos, com as pessoas de fora. Então eu nunca gostei de coisa errada. Então, mesmo a senhora estando naquele ambiente, a senhora não concordava com Não aquilo? concordava. Mas a senhora não via uma saída ou algo do tipo, assim, Não, pra... não tinha, como que eu posso dizer, não tinha uma pessoa para me influenciar para sair daquela situação. Eu só me afundava mais. Sempre procurava as pessoas para afundava mais. Afundar mais em que sentido, a senhora fala? Tipo, beber, tipo, ir para macumba, minhas tias, vamos tal lugar, vamos em tal lugar, entendeu? Aí conheci um homem por nome de seu Alcides na época, era um macumbeiro, né? Hoje ele já não está vivo mais, muito frequente. Aí depois fui me apresentar no centro de macumbaria, onde minha tia ia também na época. Então, assim, foi me aprofundar. Quanto mais eu fazia, tipo, o inimigo, na verdade, queria destruir, né? Na verdade, eu comecei a me aprofundar mais no espiritismo mesmo. Procurar as Sim. coisas do espiritismo. E dentro desse tempo que a senhora viveu, chegou um momento que a senhora despertou assim e falou, não, isso não é pra mim. Na verdade, o que eu despertei mesmo foi, que nem eu falei, né? Foi quando eu engravidei do meu filho Mateus, que hoje ele tem 24 anos, vai fazer 25. Que eu engravidei dele, e aí quando ele nasceu, o médico falou que ele tinha um problema muito sério. Aí eu fiquei naquela madrugada, o médico falou assim, seu filho não vai sair daqui vivo, tu vai ter que passar por uma cirurgia de coração. E aí naquela noite, Deus me deu uma visão dentro do hospital. Dentro do hospital, a Dentro senhora, do a senhora estava hospital. na macumba ainda, mas dentro do Deus deu hospital, uma Deus... visão dentro. Eu já tive muitas visões antes. Mesmo eu estando no espiritismo, Deus mostrava muitas coisas para mim antes de acontecer.
A senhora tinha esse dom. Tinha esse dom. E aí, quando o meu filho, aconteceu esse problema com o meu filho dentro do hospital, e hoje eu falo que um pouco também disso também foi porque eu já cheguei mais diante de Deus, porque dentro daquele hospital chorando, sabe quando você tá com o olho aberto, você vê um portal aberto e uma mão fazia assim para mim, que era para mim entrar naquele portal. Eu entendi que Deus, que alguma coisa Deus queria comigo naquela época. A senhora tinha um entendimento que era Deus ali? Eu entendia que era Deus, porque na verdade meus pais já estavam na igreja. E aí, quando eu fui para o hospital na época, eu tinha passado por muito. Antes de eu ir para o hospital ganhar meu filho, eu tinha passado por uma situação muito difícil. Saiu uma ferida na minha perna, foi uma macumbaria que fizeram para mim na época. E eu fui para o espiritismo. Mesmo grávida do meu filho, eu fiquei com a minha perna, então a minha perna estava apodrecendo. Então eu entendi que eu precisava de. Então, todo mundo orando, minha mãe que estava na igreja, meus pais, né? E orando para que Deus viesse fazer essa parte da perna, dessa ferida na perna que a senhora tinha, como é que foi isso? Foi do nada. Eu tava no meu trabalho, aí saiu uma manchinha vermelha na minha perna. E nisso eu não atentei muito, eu achei que eu tinha batido em alguma coisa. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, mas né? Começou a doer, queimar aquilo, eu fui embora para casa no outro dia. E aquilo só foi aumentando. Tipo, de 3 dias que eu tava com essa ferida, já se tornou uma bolha enorme. Como eu tinha convênio na época, meu esposo, ele era, né? Trabalhava numa empresa e tinha convênio médico, ele levou meu pro convênio. Chegou lá, minha prima já era enfermeira nesse hospital. A minha prima pegou e falou, não, André, isso aí é muito sério, isso que você tá na sua perna. Eu sei como se fosse, eu lembro como se fosse hoje. Cheguei lá no hospital, o médico já foi fazendo um procedimento, me mandou sentar na maca. E pegou e falou, Andréia, não tem anestesia, nada. Nós vai ter que limpar essa perna sua na carne viva. Meu Deus. Eu sei que na época ficou um buraco na minha carne. Só que como eu estava indo no espiritismo, eu não entendia que Deus podia me curar. A senhora achava que os espíritos lá iam fazer alguma coisa. Ia fazer alguma coisa. E aí, quando eu cheguei no hospital, foi que o médico pegou e foi cortando aquela carne no vivo ali, foi limpando, foi cortando, Meu foi Deus, limpando. sem anestesia? Sem anestesia, sem nada. Sem anestesia, sem nada. E aí, como eu estava indo no médico, mas no mesmo tempo eu ia para esse homem que eu falei que era o seu Alcides na época. Sim. Que ele começou, tipo, né, fazer os benzimentos lá e falava para mim que era macumba, minha tia também. E quando a minha tia, eu fui com a minha tia que ela foi para orar, que a gente entende que não é orar, né? Rezar lá, fazer as rezas deles lá. E minha tia, aí na hora, conforme ela foi falando e foi passando um negócio na minha perna, eu vi que os bichos começaram a sair da minha perna. Começou a sair da minha perna. E daí nisso aí eu já falei, não, na época eu comecei a ver, os bichos estavam me comendo mesmo. A minha perna ficou em carne viva, ficou desse tamanho minha perna. Meu Deus, começou a sair bicho dentro da sua perna. Da minha perna. Meu Jesus amado. Minha perna ficou muito feia, sofri muito. Antes de eu ter meu filho, eu estava grávida do meu filho e começou a sair. Aí quando meu filho nasceu, que eu passei mal num dia à noite, acordei com muita dor do lado, né? Cheguei e falei pro meu marido, ela tá doendo muito, vamos pro hospital, que eu não aguento mais. Eu preciso ver o que tá acontecendo. Aí chegou lá, o médico já foi, não, vamos internar, que ela não tá bem. Já foi internar, disse que o menino tava em sofrimento. E na macumbaria já tinham falado para mim que ele era um carçudo, que ele era um menino, que ele era um carçudo, que tinha sido consagrado pelo inimigo. O que é carçudo? O que eles seria? É um demônio, na verdade, né? Que eles usam essa palavra carçudo, que é um demônio, né? Que na época ele predominou, porque daí eles trouxeram essa tal maldição. Que querendo ou não, a gente acaba trazendo maldição para a vida dos nossos filhos, porque não tem entendimento. Sim. Né? E hoje é uma luta para esse meu filho estar na igreja. Ele conhece Jesus, mas é uma luta para ele estar na igreja. O inimigo luta demais com ele. Eu vejo o inimigo cara a cara mesmo nele. Tem vezes. Hoje ele é conhecedor da palavra, mas não está na presença do Senhor. Aí deixa eu tentar entender. Aí a senhora passou por esse processo com seu filho no hospital. Isso. E com problema na perna ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E como é que foi esse processo para a senhora? Foi muito difícil. No hospital e com esse problema na perna? Aí depois que aconteceu isso aí com a minha perna, tudo, eu fui pro hospital, eu tive meu filho, tudo, que nem eu falei, eu tive essa visão dentro do hospital, que uma mão me chamava para dentro para entrar. Sim. Eu vi claramente, quando eu lembro, fala assim, isso me comove muito. Eu falei esse dia pro meu filho, me comove muito, porque eu vi que foi o próprio Deus. A senhora já tinha despertado. Já tinha despertado. Deus me despertou dentro do hospital. Isso não foi um crente que pregou para mim. Isso não foi, tipo, ninguém que tipo, falou. Não. O próprio Deus me despertou dentro do hospital. E é muito forte, porque assim, depois que o meu filho nasceu, meu filho nasceu de manhã.
Quando foi na hora da visita, 2 horas da tarde, eu lembro como se fosse hoje, porque é muito nítido para mim isso. É testemunho vivo mesmo. E como é que foi a sensação da senhora ver aquela mão dentro do portal lhe chamando? Foi muito forte, porque Deus me mostrou que ele tem poder sobre a minha vida. E aí, depois disso que Deus deu esse problema na vida do meu filho, eu falei para Deus, aquela pessoa, aquela voz que estava me chamando para dentro, falava, vem, vem. Ele falava assim, venha para dentro desse portal, porque eu vou fazer uma obra na sua vida. E realmente Deus fez uma obra na minha vida, pastor. Sabe por quê? Porque através desse milagre que Deus fez, naquele dia que Deus colocou, meu filho ficou 8 dias no hospital. E os médicos não entenderam. Porque meu filho ia para São Paulo para ter que abrir o peito dele para fazer. Porque a válvula do coração dele nasceu fora. Em vez de o sangue ir por dentro do coração do meu filho, saía para fora. Meu Deus. E aí eu falava assim, eu falei dentro daquele hospital, eu falei assim, eu não sei qual é essa voz que está falando comigo. Mas se o Senhor tem poder de mudar, eu creio que o Senhor tem poder de mudar a vida do meu filho. E todo mundo orando, minhas cunhadas, na hora que eu saí do hospital, voltei para casa, mas ele ficou no hospital. E a minha cunhada encheu a minha casa de vela. Todo mundo encheu a minha casa de vela, todo mundo falando para mim. E eu convicta de que Deus ia fazer alguma coisa. Com 8 dias, o médico chegou e meu esposo teve que viajar na época. Eu fiquei sozinha no hospital. Ele chegou em mim e falou assim, André, você pode ir embora, você vai lá e levar o seu filho embora. Eu não sei o que aconteceu. Você volta aqui tal dia para mim fazer outro exame nele, porque eu não sei o que aconteceu. A válvula do coração do seu filho voltou para o lugar que não era para voltar. E Deus curou o seu filho, não tem mais nada. Eu passar um mês, eu voltei lá, depois de novo no hospital, o médico fez de novo, o ecocardiograma, tudo nele, fez os exames, tudo. Minha prima estava comigo. Minha prima que me levou no centro espírita junto com a minha tia, que ela andava junto com a minha tia, que era a filha da minha tia. A minha prima foi comigo lá na hora de fazer esse exame. O médico pegou e falou assim, o nome dele é Guilherme. Até hoje eu conheço esse médico. Oi. Ele fala que meu filho é um milagre. Aleluia. Que eu sou um milagre de Deus. Aí esse processo da perna foi junto, o milagre junto com o seu filho. Foi tudo junto, foi uma coisa junto com a outra. Deus é fiel. Deixa eu falar algo pra senhora. Assim, meu Deus, estou maravilhado até agora. Como é que foi a sua saída do espiritismo? Porque não é fácil. Para quem sai desse processo a qual a senhora passou muitos anos ali dentro. E como é que foi essa sua saída para entender que Deus tinha um propósito na sua vida? Olha, na realidade... Foi fácil para a senhora? Foi fácil. Sabe por quê? Porque quando eu tive... Que aconteceu isso com meu filho, que nem eu falei, eu fiz uma escolha ali naquele dia. Naquela noite, naquela madrugada, sozinha, eu fiz uma escolha. Eu falei para aquela voz que estava falando comigo, que hoje eu entendo que é Deus... E eu falei assim para ele assim, que se Deus tirasse o meu filho daquela situação, se Deus mudasse o quadro do meu filho, eu podia passar o que passasse, mas eu ia continuar seguindo aquilo que o Senhor queria comigo. Hoje eu entendo que era o próprio Espírito Santo falando comigo naquele hospital. Aleluia. Que hoje eu entendo que a voz que eu escutava ali naquele hospital era a voz de Deus. Porque Deus fala claramente comigo. Porque quando eu estou passando qualquer processo, ou na saúde, ou financeiro, o próprio Deus vem falar comigo. Ele fala comigo. Ele senta do meu lado e fala, filha, não é assim. Não é assado. Mesma coisa quando estou passando algum processo com meus filhos. Ele fala, não é assim, não é assado. Às vezes as pessoas falam, ela é louca, ela é doida. Não, eu entendo a voz de Deus. Eu escuto a voz de Deus. E quando, às vezes, as pessoas falam assim, será que ela tem dom mesmo? Eu tenho. Eu falo assim, com toda a convicção, não é desmerecendo ninguém. Às vezes eu falo assim, Deus me usa muito. Às vezes Deus fala assim, me fala, filha, das maravilhas que eu faço através da tua vida, através da sua boca, através das suas mãos. E quando eu falo, muitas das vezes as pessoas não dão credibilidade. Até mesmo as pessoas da família não dão credibilidade. Mas o próprio Espírito Santo de Deus fala, filha, não se preocupe com isso. Para muitos hoje você se tornou uma pessoa louca. Mas lá na frente eles vão entender que você é uma pessoa que eu escolhi para ser referencial para muitos. Meu Deus. Aleluia. E eu entendo hoje, eu fiz uma escolha, pastor. Eu fiz uma escolha. Sim. Naquele hospital eu fiz uma escolha. Para o senhor ver que depois de um mês eu voltei no hospital, meu filho fez um exame de novo, essa minha prima estava comigo. Ela pode contar isso para você um dia. Hoje ela, graças a Deus, ela está se libertando aos poucos. Deus Sim. me fez levar para falar do amor de Deus para minha tia no hospital, já no leito de morte. Falei do amor de Deus para ela, ela aceitou Jesus, foi salva para a glória de Deus. Já fez, né, um ano que ela vai fazer um ano, que se não me engano, que ela morreu. E a minha prima estava comigo quando o médico falou assim, olha, você sai dessa maca aqui hoje, você cata o seu filho, a primeira igreja que você passar, você vai lá e agradece a Deus porque o seu filho está curado, seu filho não tem mais nada.
E a senhora fez isso? Eu fiz, mas daí eu não fui para católica, né? Eu fui para uma igreja evangélica, que foi a igreja Glória a Nosso Senhor Deus. Jesus Cristo, onde eu conheci Jesus Cristo. Eu fui depois que meu filho, com 1 ano, né? Eu esperei ainda 1 ano para mim voltar para ir para a igreja, que aí apresentamos o meu filho na sala da casa da minha mãe, esse meu filho Mateus, apresentei na casa da minha, na sala da casa da minha mãe, que o pastor apresentou meu filho. E Deus foi fazendo uma obra. Demorou 1 ano para mim ir para a igreja, mas foi 1 ano que Deus foi trabalhando no meu eu, né? Foi me libertando, que eu comecei a ir para a igreja Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que fosse hoje, eu fui na igreja, chegou lá, tinha um pastor pregando, e quando chamou para ir na frente, quando eu dei por fé, eu já estava lá na frente, chorando. Eu lembro que quando o pastor chegou, não precisou nem pôr a mão na minha cabeça. Quando eu cheguei lá na frente, eu lembro que o senhor apagou tudo. Quando eu vi, eu já estava sentada lá fora, umas irmãs me segurando lá fora, que eu acho que eu manifestei na hora, né? Sim. Manifestei na hora, foi quando eu voltei por si, eu já estava sentada lá fora. Era aí que eu queria chegar. Como é que foi esse processo seu de libertação? Foi difícil, não vou falar que foi fácil. Em que sentido? Porque assim, eu era muito vaidosa, era uma pessoa que eu me preocupava muito com o meu corpo, com a minha beleza, né? Sempre eu gostei muito de ser muito, como que eu posso dizer? Eu só era muito vaidosa, eu gostava sempre de ser uma pessoa que achava que tudo eu podia sozinha. Eu não me preocupava se eu estava machucando alguém, se eu estava prejudicando alguém, não queria saber. Eu pregando, falando a verdade, cobrava muito das pessoas, eu também me cobrava, eu cobro até hoje. Você entendeu? Eu me policio muito, até hoje. Entendeu? Eu sou muito, como que eu posso dizer? Eu sou muito, como que eu posso dizer? Exigente demais. Exigente demais. Eu sou muito exigente. Meu Deus. Deixa eu falar para a senhora. Aí, nesse momento, a senhora descobriu que a senhora estava lá fora. A senhora acredita que a senhora tinha manifestado? Eu acredito que eu manifestei, aí as irmãs, acho que para não ficar naquele movimento, né? As irmãs pegou e me levou lá fora. E quando eu voltei por si, daquele dia que eu me voltei por si, eu já não era mais a mesma pessoa. Aí foi quando eu pedi pro pastor o batismo. Eu falei pro pastor, eu quero me batizar. E o pastor falou, se realmente você quer batizar? Eu falei, eu quero batizar. Aí então eu falei para ele assim no dia, eu falei, pastor Cândido, eu quero me batizar e eu não quero mais ser a pessoa que eu era antes. Aleluia. E foi muito, assim, na minha vida foi muito rápido. E Deus sempre falava assim para mim, Deus quer 100%, 100%. Pro senhor ver que eu entrei na igreja, eu fui para a igreja, e logo que eu comecei para a igreja, o pastor Carlos, né, que hoje, pela misericórdia do Senhor, ele já foi para a glória, ele me colocou para cantar, porque eu gostava muito de cantar. Aí foi quando ele colocou para cantar, e a irmã ficava me prejudicando, eu já cheguei, um dia rasguei, né? Aí ele falava, calma, irmã André, com aquela sabedoria. Não é assim. Não é assim, minha filha. E meu esposo estava ainda bebendo na época, meu esposo gostava de jogar no bar, ele saía do serviço, já ia direto pro bar, e ele falava, eu vou chegar lá e vou fazer isso. Ele fala, calma, irmã André, com aquela mansidão, não é assim. Você não vai vencer a guerra dessa maneira. Você não vai vencer a guerra batendo de frente. Você vai vencer a guerra só orando e buscando. Ele foi orando, fui buscando. Ele foi me ensinando com a sabedoria dele. E foi que hoje me transformei nessa pessoa que eu sou hoje. Glória a Deus. Pastora, uma curiosidade aqui. Quando a senhora se converteu verdadeiramente, conheceu as maravilhas do Senhor, quando é que a senhora teve esse despertar de saber assim que Deus te usa na cura, na revelação? Como é que foi para a senhora entender isso? Na verdade, eu não tinha muito entendimento. Porque Deus me mostrava as coisas antes de eu, né? Que nem eu falei, antes de eu estar na presença do Senhor, Deus já me mostrava as coisas antes. Né? Então, no Espiritismo. Quando a senhora estava no Espiritismo, a senhora achava que eram as entidades. As entidades. Na verdade, a gente sempre pensa que, né, uma coisa da sua cabeça. Mas não era, na realidade, eu já tinha o dom. E eu fui apresentada também na mesa branca, né? Porque eu, com 5 meses de nascida, eu fiquei muito enferma. Minha mãe conta para mim que, desde muito pequena, eu tive muito problema na área da saúde. Então, eu fui apresentada pela minha mãe e meus avós na mesa branca. Só que a gente não tem entendimento, né? Depois que a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a entender tudo, né? O processo. E minha mãe era crente. Minha mãe conheceu o meu pai e ela era crente. Só que desviou por conta que ela conheceu meu pai e acabou me engravidando de mim, acabou, né?
Aham. se desviando da presença do Senhor. E depois, com muito tempo, demorou muitos anos para minha mãe voltar de novo, Voltar né? para a presença Para a de presença Deus. do Senhor. E para a senhora descobrir esses dons que Deus usa a senhora, como é que foi o processo? A senhora Na entender? verdade, quando eu me converti, que nem eu falei pro Senhor, que eu fui para Nosso Senhor Jesus Cristo, lá é uma igreja, né, em Goa Batista, ela não tinha muito esse negócio de espiritual, né? Uhum. Mas a única coisa que o pastor me ensinou muito foi acerca da sabedoria, de saber falar, de saber entrar, de saber sair, de saber sair. Então, não tinha muito, né, essa parte de dons, eu não entendia muito. Então, na verdade, eu fiquei na Nosso Senhor Jesus Cristo por 2 anos, logo que eu me converti. Aí, quando meu irmão pegou e falou para mim assim, André, vamos conhecer uma igreja que lá prega muito. Foi uma igreja pentecostal. Ele falou, vamos lá para a igreja, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, né? E eu, muito curiosa, eu sou muito curiosa, na verdade, né? Eu sou uma pessoa que nem eu falei, eu gosto muito de aprofundar nas coisas, né? Aí foi quando ele falou, vamos lá conhecer as Gideões da Fé. E nas Gideões da Fé eu comecei a ir para congregar lá nas Gideões da Fé. Comecei a ir lá, conhecer, né, a palavra de Deus. E foi quando o pastor me convidou para cantar no Ministério de Louvor, na época, o pastor Alexandre. Foi que eu comecei a cantar. E nisso daí, como a igreja é uma igreja de oração, uma igreja que tem ensinamento bíblico, tem tudo, eu comecei a me aprofundar. Fui fazer curso teológico. Aí Aham. eu fui me aprofundando e comecei a orar, fazer tudo que ele estava falando para mim, eu fui fazendo. Foi buscando. Com 3 anos que eu fiquei lá, eu fui batizada com o Espírito Santo, aí já saí gritando na igreja, né, Miro? Na época até meu esposo estava, eu comecei, glória, glória. Glória a Foi Deus. aquela glória e começou aquela unção de Deus. Eu vi que foi Deus, batizou no fogo mesmo. Aí Deus já começou a usar os vasos, porque naquela época, mesmo com pouco tempo na igreja, Deus já começou a usar os vasos para falar comigo. E eu sem saber que eu tinha dons espirituais, É. tipo, uma vez eu falei para a irmã assim, para a esposa do pastor, eu falei assim, olha, irmã Rosângela. Ela falava assim, eu não posso ter filho. Eu não posso ter filho. Eu falei assim, não, mas eu vi você com uma menina no colo. Eu via você com uma menina no colo e batia na tecla. Deus deu o dom de revelação. Deu dom de revelação para mim. Aí eu peguei e falei assim, não, você vai ter uma menina. E aí tudo bem, aí passava e todo mundo falava assim, não, essa mulher acho que tá doida, tá né? doida. Isso não é verdade. Passasse muito tempo, essa irmã me procurou e essa irmã Rosângela falou para mim, para minha irmã Andréia, eu estou grávida, realmente é uma menina. Aleluia. E hoje essa mulher, ela tem 3 filhos. Ela tem 2 meninos e uma menina. Para a glória de Deus. Para quem era estéril, não poderia ter filho. E o marido dela também, que disse que era estéril, também tem filhos também. Porque eles não ficaram juntos, né? Mas para a glória de Deus, os dois hoje são pais e têm filhos. São casados com outras pessoas, mas têm filhos. E o que Deus me mostrou realmente aconteceu. E assim, Deus usa a senhora na revelação. Na revelação. E já aconteceu de Deus usar a senhora para curar alguma vez? Sim. Não foi só uma, nem duas, várias então, vezes. conta para nós, eu tô ansioso aqui. Então, a primeira vez que eu orei para uma pessoa que Deus curou ele, foi um senhor, o nome dele é Alcides, né? Que ele mora ali no Campo Grande, hoje. Uma irmã pegou e falou assim para mim, pastor, uma irmã Andréia, tem um irmão aqui que ele está passando por um processo de enfermidades e eu não sabia que ele ia fazer cirurgia, nada, não sabia de nada. Eu gosto muito de fazer campanha nos lares, sou uma pessoa que eu gosto muito de campanha. É no lar, é na casa, é na igreja, é no monte. Eu sou uma pessoa que gosto muito mesmo de orar na madrugada. Eu sou uma pessoa que se tiver que passar 5 noites sem dormir, orando por uma pessoa, eu fico. Meu Deus. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito de oração mesmo. Sim, eu gosto muito. sim. Às vezes meu marido fala, você não vai dormir não, mulher? Tipo assim, se eu falasse que eu vou orar, na madrugada eu fico ali orando, depois, se eu tiver que dormir, eu durmo um pouco, já levanto de manhã de novo e vou fazer o que eu tenho que fazer, não paro. Entendeu? Aí foi quando eu fui na casa desse homem, meu esposo foi comigo na época, aí eu orei para esse homem, ele não era convertido, ele ia na macumba. A esposa dele também ia junto com ele. Aí eu peguei e fiz a campanha de 3 dias, eu falei assim, eu não sei o que Deus vai fazer, mas algo Deus vai fazer. Eu vejo Deus entrando com a cura, com a libertação, com a restauração. A senhora não sabia que ele ia... Não sabia. Eu conhecia a filha da mulher dele, porque na verdade era casado com essa mulher a segunda vez, e a moça não era filha dele, era crente, né? Ela me chamou para fazer essa campanha, eu fiz. Ele tinha um bar, tudo. Hoje esse bar não tem ainda, mas ele não mora mais lá nesse Não é mais proprietário. Não é mais. Não é proprietário mais, que ele vendeu e mora em outro local. E daí, quando isso passou 3 dias, eu fiz 3 dias de campanha. Comecei na quinta, foi na quinta, na sexta e no sábado. Terminei no sábado essa campanha.
Aí que passou domingo tranquilo. Quando foi na segunda-feira, essa mulher dele me mandou mensagem, falou para mim assim: olha, irmã Andréia, quero contar um milagre para você. Nós estávamos aqui na PUC, meu esposo com a cirurgia marcada para tirar o câncer. O médico do nada pegou e virou para ele e falou: vamos fazer outro exame para a gente ver como que a gente vai ter que mexer. E quando ele foi fazer o exame, não tinha mais nada, só tinha cicatriz, tinha mais nada do câncer. Aleluia. Ele foi para a igreja, hoje ele congrega na Assembleia de Deus. Esse irmão, Glória a Deus. ele é convertido, ele é a esposa dele, saiu da macumbaria, não tá, se converteu, hoje ele congrega na Assembleia de Deus. Está curado para glória de Deus. Mudou a história. Mudou a história dele. E qual mais um milagre? Conta mais sobre milagres. Outro milagre também, já vários milagres, na verdade eu tenho muitos, né, milagre para contar. Conto também do irmão Cleito, né, que é um irmão que eu amo demais de coração. A família dele hoje congrega na nossa igreja. Foi desenganado pela medicina. Ele, na verdade, ele sentiu uma dor, ele é professor. Ele começou a sentir uma dor na barriga e foi para o hospital da PUC, na época ele tinha convênio. Ele está nesse processo desde 2019, esse irmão. E aí eu falei para ele: não, nós vamos orar e Deus vai curar. E ele passando por esse problema de quimioterapia, tudo, e fazendo quimioterapia. Ele fez várias cirurgias. A última cirurgia que ele fez, né, tá recente agora, que ele teve que abrir porque ainda ficou vazando um pouco, né, mas assim, não tem mais vestígio nenhum de câncer mais. Aleluia, não tem mais Jesus. nada, mas Deus curou ele. Ele quase morreu, ele fez várias cirurgias, teve que abrir a barriga várias vezes. A última vez que eu fui no hospital, que ele estava entubado, que o médico entubou ele, a última cirurgia que ele fez, que teve que abrir o abdômen dele, né, para tirar tudo, a massa, tudo, né, que estava com câncer, tudo. E todo mundo chorando: ele vai morrer, todo mundo. Até os irmãos da própria igreja onde eu congrego hoje, né, que eu sou pastora presidente, eu com meu esposo, não acreditava que ele ia sobreviver. Achava que era coisa loucura. Quantas vezes eu vi as pessoas zombando de mim, falando: será que Deus vai curar ele mesmo? Nesse mesmo propósito, Deus revelou para a senhora que ele não ia morrer. Não ia morrer. E não morreu. Ele está vivo. Ele conta o testemunho dele para a glória de Deus. Glória ele está curado. Né? Mas como foi mexido demais na barriga dele, a PUC mexeu demais, né? E ficou com uma vissura, né? Que fala, fica, né? Uma sequela, uma né? sequela. E aí essa sequela acabou que ele teve que abrir de novo. Ele vai ter que fazer uma cirurgia para reparo, mas para a glória de Deus não tem mais câncer, mas só para reparo mesmo. E eu creio que Deus está no controle e ele já está curado. Glória a Deus. A senhora estava contando os bastidores aqui, uma da vez que a pessoa que estava entubado e... Esse pessoal. É ele? Irmão Cleito, Ele estava entubado, né? Porque ele tinha feito uma cirurgia desse câncer que ele tirou. E aí ele teve que ser entubado por conta que ele teve que passar por outra, que começou a encher de sangue a barriga dele. Ele teve que abrir de novo e entubaram ele. Aí nós fomos orar aí com meu esposo ficou no pé, nós oramos. E Deus falou assim: filha, ele vai sair desse quadro, eu vou tirar ele, ele não vai morrer. E a família já estava lá fora chorando, porque na verdade a família já estava, tipo, como se diz, preparando o funeral. Meu Deus. Estava preparando o funeral. E aí, quando eu peguei, falei do hospital, ainda saí dando risada. Eu falei: não, fica tranquilo. Ele já saiu dessa, em nome de Jesus. Deus falou para mim que ele já foi curado. Eu saí do hospital, tipo, 6 horas da tarde. Quando eu cheguei 9 horas da noite, eu estava dentro do culto ainda. A irmã mandou mensagem para mim, a prima dele mandou mensagem, falou: pastora, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: o Cleito arrancou o tubo, tá falando, e os médicos não entendem o porquê, o que aconteceu. O Cleito tá fora de perigo. Meu Deus. Por algo extraordinário. Meu Deus, Deus é fiel. Pastora, conta mais. Quais milagres Deus já te usou? Deus me usa muito, né, na revelação, que nem eu falei, né? Deus me usa muito na revelação. Assim, às vezes na foto, as pessoas me passam foto. Deus já quebrou macumbaria em casamento. Às vezes a pessoa nem me fala nada. A pessoa me dá a foto e fala assim: tipo, aí Deus mostra para mim através da foto. Esses dias mesmo eu estava ali nos Sírios, esses dias atrás. Tinha uma moça sentada fazendo o Espírito Santo de Deus fala para ela que eu assino o papel hoje. E eu falei para a moça assim, sem conhecer ela, não é crente essa moça. Diz que ela vai vir até contar o testemunho na igreja. E eu olhei para essa moça e o senhor falou: fala para ela que eu estou assinando os papéis hoje, entrando com a providência sobre a vida dela, sobre a vida de uma pessoa. E Deus ainda manda falar para ela ainda que está ele assinando o papel do apartamento dela. E eu peguei e falei para a moça chorou muito, me abraçou, chorou muito. Ela é uma pessoa que ela não conhece Jesus. E Deus realmente assinou o papel. Não só tirou o filho dela de dentro do cárcere, Deus tirou, fez um milagre, que tinha pegado muitos anos. Saiu esse menino, tá uma bênção na presença de Deus. Ela falou: pastor, Deus trouxe meu filho transformado. E ainda ela conseguiu
o apartamento dela. Ela tá assim, tipo, maravilhada. Pastora, uma pergunta. Tem pessoas que têm dons de revelação, como a senhora. Tem pessoas que têm dons de cura, como a senhora, como Deus usa a senhora. Mas tem pessoas que, mesmo tendo esses dons, têm dúvida se é realmente Deus ou não falando. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus, mas muitas das vezes não transmite a mensagem. Falar, eu fiquei meio assim com dúvida, eu não sei. É assim, o que a senhora poderia falar para essa pessoa que tem esse dom e tem medo muitas das vezes Não de... tem que ter dúvida, porque o que Deus passa, ele passa e ele se responsabiliza. Eu falo que tudo que Deus passa, às vezes, pode ser até loucura para quem tá de volta de mim. Falar, é loucura dela, é doideira, né? Porque muitas das vezes a pessoa acha que a gente é doido, né? A gente acaba querendo que muitas pessoas não dá credibilidade, porque existem tantas coisas, pessoas que falam e não acontece. Mas isso o que eu falo, aquilo que eu falo, julga a profecia e não o profeta. Profecia é uma coisa, dom de visão é outra, né? Porque as pessoas, ela, tipo, entregam uma profecia, às vezes para encher o ego da pessoa, às vezes não acontece, aí frustra a pessoa. Mas o dom de visão é totalmente diferente. Porque tem coisas que Deus me mostra e eu não conheço a vida da pessoa. Eu nunca vi a pessoa nem mais branca, nem, não entendeu? Então não tem que ter dúvida, porque quando Deus me passa, eu não tenho dúvida. Porque eu sei com quem Deus fala, com quem eu falo. Tipo, eu tô conversando com você aqui e eu falo assim, com toda a autoridade de Deus, que tem um anjo aqui. Eu creio em nome de Jesus. E Deus, ele não fala para paredes. Deus, ele usa os instrumentos. Tem pessoas hoje que estão prostradas como vaso emborcado, porque prefere dar ouvidos a vozes aleatórias. E você tem que dar credibilidade naquilo que o Senhor te chamou. Eu sei o Deus que me chamou. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei de onde eu saí, do montúrio que eu saí. Eu saí de uma família destruída, que ninguém dava credibilidade, que todo mundo fala que eu sou ovelha negra. E hoje eu falo, se hoje eu estou de pé, não foi por causa de ninguém, foi por causa que Jesus me chamou. Porque o meu ministério não é só... Tudo bem, as pessoas podem falar assim, eu estou orando por ela, sim. Mas eu também tenho um Deus que fala, é meu guardiador. Quando eu passo por situações difíceis, que nem quando eu vou para o hospital, que às vezes eu sigo lá, o médico me dá um diagnóstico, né, já me deu de 1%. E aí, na hora que eu estou ali sentadinha conversando com Deus, quantas vezes eu vim no carro chorando e o Espírito Santo de Deus falando, aquela pessoa sentada do meu lado, fala, fica calma. Aleluia. Eu estou no controle. É eu quem te guio. É eu quem faço a tua obra. Eu quem faço a obra na sua vida. Eu nunca te desamparei. Eu já não te disse que eu ia te vestir. Eu já não te disse que eu ia como se diz, fazer tudo por você. Por que você está preocupada? Se eu estou no controle de tudo. Deus usa até os médicos para falar comigo. Ele fala assim, é Deus na sua vida. Porque como que pode uma pessoa com um diagnóstico desse, uma pessoa desenganada, uma pessoa com um exame desse aqui, não tem lógica. Pastora, era aí que eu ia chegar. Para quem não está entendendo, eu vou tocar num assunto que a senhora havia me falado. A senhora passa por uma enfermidade, é isso? Isso. Há quase 20 anos, a senhora falou? Mais de 20 Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Para quem não está entendendo agora, irmãos, preste atenção nisso aqui. Que enfermidade que a senhora está enfrentando agora, lutando? Eu tenho lúpus, né? Na verdade, eu tenho lúpus, uma doença, né? Que é autoimune. Só que com o lúpus eu tive também... como que é uma doença que ela luta contra as doenças, ela favorece as doenças, e nessa situação com o lúpus veio também o jogre, veio outras doenças também, o artrite reumatoide, e veio tudo junto. Aí começou a dar linfonódulos no corpo, e eu luto com essa doença há mais de 20 anos. E ela afeta que área assim, do seu corpo, essa enfermidade? Ela vem no corpo mesmo, no sangue. No sangue? No sangue. Na verdade, desde que eu me converti, que nem eu falei pro senhor, né? Que eu me converti, fui para a igreja, tudo depois que meu filho, né? Que aconteceu tudo isso, quando eu contei o testemunho. Quando eu me conheci, eu estava com 1 ano mais ou menos na igreja, aí eu comecei a buscar a Deus, que nem eu falei, comecei a orar a Deus. E não entendi o porquê das doenças. Porque eu ficava muito doente, muito fácil. Era garganta, quando era garganta, eu sempre estava no hospital com infecção de urina. E nunca que descobriram. Na verdade, essa enfermidade, ela ajuda as outras a piorar o seu quadro. O quadro. Ela, na verdade, ela favorece as outras doenças. Meu Deus do céu. Como minha família tem muitas pessoas que têm câncer, né? Os médicos falam, é uma doença hereditária. Mas eu entendo hoje que essa enfermidade, nada mais, nada menos do que é uma permissão de Deus
para mostrar para muitas pessoas que estão na presença do Senhor, que não tem convicção de uma chamada, porque a Bíblia diz que a nossa chamada tem sinais do que o Senhor está conosco. Eles quis mostrar para mim, porque Paulo ele tinha um espinho na carne. Foi aí que eu pensei. Um espinho na carne. Então, assim, Aleluia. Deus ele permitiu. Só que ele permitiu para quê? Para mostrar, não só para mim, mas para muitos, que a pessoa, mesmo ela estando enferma, mesmo estando em guerra, mesmo ela estando em luta, ela pode vivenciar os milagres de Deus. Porque desde que eu descobri essa doença até hoje, Deus já me deu muitos livramentos. Para muitos já estaria dentro de uma sepultura. Para muitos falar, ela vai morrer, ela vai morrer. E sempre Deus fala, usa até vaso para falar, que já Deus até usou vaso para falar, ela vai descer a sepultura. Só que Meu o Espírito Deus. de Santo Deus fala para mim, filha, estou preparando a sua ida. Mas antes de eu te levar, eu vou cumprir muitas coisas que eu te prometi. E Deus realmente ele tem cumprido tudo que ele tem falado para mim. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus usou os vasos para falar com você. Mas antes dos vasos falar comigo, já tem o Deus que fala comigo. Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro, sempre chega primeiro. Pastor, e como é que é isso, assim, na sua visão, no seu entendimento, ser usada para curar e não ser curada? Ser usada para fazer as maravilhas que Deus opera, como a senhora falou aqui, e a senhora ter essa sensação, poxa, eu não posso ser curada, Jesus. Como é que é isso para a senhora? Na verdade, assim, quando Deus começou a me usar nessa área da cura, né, na cura da libertação, eu comecei a questionar Deus, porque a gente questiona, somos seres humanos, né? Sim. Deus, por que o Senhor me usa para orar para as pessoas e elas serem curadas, serem libertas? O Senhor faz algo extraordinário na vida das pessoas, e por que não na minha? Aí o Senhor só falava comigo assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia. A sua cura só depende de mim. Então quer dizer que, o homem pode falar para mim que eu vou ser curada, mas o Espírito Santo diz, quantas vezes eu já questionei, até com o profeta. Deus chegar e o profeta falar assim, Deus está te curando. Eu falei assim, Deus está dando um livramento de algo. Mas a cura mesmo só vai depender de mim, da minha busca. E um dia Deus falou comigo no quarto, falou, filha, a sua cura é interior. A carne pode estar sofrendo, está em sofrimento. Mas a cura é por dentro primeiro, porque a gente tem que ser curada primeiro por dentro. Porque muitos hoje falam que é evangélico, que está curado, mas na verdade estão tudo destruído por dentro. Não está curado de verdade. Porque a Bíblia diz que os sinais do Senhor nos seguirão. E eu, para mim mostrar que Deus é na minha vida, não preciso mostrar que Deus é na minha vida. Eu não preciso usar uma foto minha para dizer que Deus é na minha vida. Não. A Bíblia diz que os sinais nos seguiriam. Verdade. Então, tudo que eu faço hoje, com a permissão de Deus, que eu falo que Deus é na minha vida em tudo que eu faço é sobre de cura, libertação, não é eu que conto o testemunho, pastor. Eu não fico divulgando aquilo que Deus faz. Às vezes tem que usar para algumas pessoas, porque algumas pessoas querem fazer gente besta. Então, às vezes, eu até conto as maravilhas que Deus faz através da minha vida. Não porque é mérito meu, não. Para se exaltar, né? Não para se exaltar, não é mérito meu. Nada é meu. Tudo é do Senhor. Mas eu sei com quem fala comigo. Eu sei por que Deus me usa. Às vezes eu sou taxada de doida, mas não é que nem eu falei. É Deus, é Deus. Chegou algum momento na sua vida, para a senhora estar lutando contra essa enfermidade, para passar um momento crítico, assim, Sim. De saúde? Já passei por muita cirurgia, já. Tive que tirar vários órgãos, já. Foi muito difícil, né? Tive que passar por muitas cirurgias. Né? E a última que eu passei agora faz 2 anos, né? Que eu tive que tirar um nódulo do estômago, que eu era noites e noites chorando de dor no estômago, não conseguia dormir, eu ficava preta nas minhas costas. Até hoje, mesmo depois da cirurgia, né, meu esposo está aí, que é minha testemunha, que às vezes tinha noites que eu não conseguia dormir, às vezes eu deitava na cama depois da oração e ficava gemendo a noite inteira. Sabe que eu mesma não estava me suportando mais, eu não estava suportando mais o sofrimento. Foi quando eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Falei para ele, se for para o Senhor me levar para o hospital, e Deus me mostrava no hospital numa mesa de novo. Aí quando o médico falou assim, André, eu vou ter que fazer uma cirurgia em você, só que essa cirurgia é muito complicada, é complexa. Eu falei, doutor, se eu tiver que fazer, eu vou passar e pronto, acabou. Aí quando eu fui para ir para essa cirurgia, eu tive que passar por 7 médicos, quando chamou a junta médica, né, que eu tive que passar por psicólogo, tudo, porque ia mexer em tudo, né, intestino, tudo, né. E foi quando eu passei, aí o médico falou, você não está com medo? Eu falei, não. Deus já tinha mostrado antes. Eu tinha mostrado antes. Deus falou, não, fica tranquila. Aí quando todo mundo, meus filhos, todo mundo preocupado, eu falei, não, eu sei com quem está comigo.
E eu sabia quem estava comigo naquela mesa. A senhora falou que tirou alguns órgãos. Que órgãos? Eu tirei o útero, né? Eu tive que tirar o útero. Eu tive que tirar a vesícula, eu tive que... A apêndice estourou, a minha barriga ficou 4 meses aberta. Porque doía demais minha barriga. Porque, na verdade, foi uma 4 meses a barriga barriga aberta. Porque eu desobedeci a Deus, porque Deus queria que eu pregasse, porque Deus me chamou também para correção, para corrigir, para pregar sobre a seca da correção. E aí eu peguei, eu falei para Deus assim, eu não vou mais pregar. Eu não vou mais pregar, não vou mais falar, porque na época eu tinha visto, né, que um pastor estava no adultério, e eu falei que eu não ia entregar, eu falei que eu não ia fazer, e o Senhor falava sempre, falava assim, vou eu tratar com você, vou eu tratar com você. E eu, tipo, vamos ver o tratar dele então, né, vou esperar, né. A senhora pagou pra ver. Eu paguei pra ver, e pago, viu. Toda vez que eu desobedeço a Deus, eu pago pra ver. É. E a última vez que eu falei assim, Jesus, eu não vou mais pregar, o Senhor falou assim, realmente você não quer pregar mesmo? Você não vai fazer mesmo o que eu mandei? A partir do momento que se você fechar o ministério, que você parar de fazer o meu ID, você fecha hoje, amanhã eu te dou essa sepultura. Meu Deus. E todas as vezes que eu brigo com Deus, que eu também brigo com Deus às vezes. É. E como é que é isso? Na verdade, às vezes, a gente somos ser humano, né? A gente se revolta com algumas coisas que a gente vê. A gente não entende e não aceita. Não aceita, porque assim, eu falo, Deus, eu tô nessa situação, passando por esse quadro de enfermidade, tô passando essa luta. Tem pessoas que não tá enferma, que não tem essas, não passa por nada disso aqui, não faz a sua obra com sinceridade, só vive na mentira. Não tem compromisso com a tua obra, brinca com as coisas de Deus. Tem hora que eu fico questionando a Deus, porque eu falo, Senhor, e ainda as pessoas taxam que é homem de Deus, ainda o Senhor ainda usa profeta para dizer que Deus é com ele. Como que o Senhor é com ele se ele está fazendo tudo errado? Às vezes eu fico questionando a Deus por essas situações, até mesmo o profeta diz que Deus é com ele, as pessoas, eu sabendo que a pessoa está errada, eu sabendo que a pessoa está na mentira, que a pessoa está no adultério, e o Senhor falando que está com ele. E eu começo a questionar Deus, porque eu sou ser humano. Sim. E eu creio que quem está aqui comigo também questiona. Por que às vezes acontece, às vezes Deus, tem pessoas que falam, você está com inveja? Não é inveja, não é isso, não tem nada a ver. Eu falo, Senhor, como que pode uma pessoa ser tão próspera, falar que Deus é com ele e ele fazendo tudo errado, enganando as pessoas, dilubriando as pessoas? Eu não acredito no evangelho que você prega mentira. Eu não acredito nisso. Eu acredito no evangelho verdadeiro, um evangelho que liberta, um evangelho que restaura, um evangelho que abençoa. A Bíblia diz que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele prospera, porque Deus, ele é tremendo na minha vida quando eu falo, Senhor, eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu quero uma roupa, eu quero isso, e o Senhor vai entrar com a providência e usa pessoas e me abençoa sem eu pedir nada pra ninguém, sem abrir a minha boca. Já chegou pessoas na minha porta, me abençoar na minha porta. Eu sou testemunha viva do milagre de Deus. E ter pessoas mesmo da família falar assim, André é abençoada, André é isso, André é aquilo. André é forte, não é que André é forte. É um Deus que existe na vida dela que é forte. É um Deus que mesmo antes de eu pedir qualquer coisa para ele entra com a providência. É esse Deus que eu conheço, é esse Deus que eu conheço. Não é um evangelho que muitos pregam por aí, um evangelho que a pessoa prega e diz que prega a verdade, mas você vê que a pessoa não tem a conduta de que é verdadeiro. A pessoa vive no monte, a pessoa vive lendo a palavra do Senhor, mas não tem conduta de servo de Deus. Deus não me tirou da macumba, não tirou de tudo errado para viver uma vida de mentira. E hoje o meu debate hoje maior com Deus, eu falo, Senhor, por quê? Os porquês da vida, né? O porquê que as pessoas dizem que é assim e eu vejo que não é assim, que o Senhor me mostra que não é. As pessoas falam que é verdadeiro, que tá assim, que não, mas Deus me mostra diferente que não é. Deus já tem dado a revelação diferente daquilo que ele tá vivendo. Diferente daquilo que a pessoa tá vivendo. E qual a resposta de Deus nesses porquês que a senhora faz para ela? Ele só fala, descansa, porque eu vou fazer. E eu vejo Deus tratando com as pessoas. Aí o Senhor fala assim, não põe a tua mão. Não fala nada. Porque quem vai fazer sou eu. E aí Deus começa a tratar com as pessoas, e a pessoa começa depois a bater de frente, falar, questionar e falar assim, não é o diabo, não é o Espírito Santo. Fala assim, não é o diabo, filha. Não é o diabo, é minha permissão. Porque tá fazendo errado. Porque ele próprio fala para mim, filha, quando a pessoa ela é obediente, quando a gente tem obediência, gera bênção na nossa vida. Quando a pessoa ela desobedece aquilo que eu tenho com a vida dela, ela mesmo traz maldição para a vida dela.
Não é o diabo, é minha permissão. Porque muitas pessoas usam assim, foi o diabo. Não, o Senhor fala assim, o diabo não está ali. O diabo só pode tocar quando eu permito. Então tem coisas, como Deus revela para a senhora, tem coisas que é o tratar de Deus para um conserto. Para um conserto. Porque de verdade, pastor, hoje em dia, às vezes a gente está dentro de uma igreja, a gente vê várias pessoas lá dentro, dá para contar no dedo quem verdadeiramente é convertido. Porque a pessoa que ela é convertida na presença do Senhor, ela não dá trabalho, ela trabalha na obra do Senhor. Ela não precisa pedir, o pastor não precisa pedir para ela fazer algo na presença do Senhor, para fazer a obra de Deus. Ela é uma pessoa disponível. Ela é apresentável. E quando a pessoa ela é apresentável na presença do Senhor, ela não dá trabalho, pastor. Ovelha que é ovelha, ela não dá trabalho. E a ovelha que é ovelha, ela gera bênção para o ministério. Agora o bode não. O bode, como é que é o bode? O bode, ele é uma pessoa teimosa. Ele não é submisso. Verdade. Ele questiona tudo, ele critica tudo, tudo ele tá certo, ele nunca tá errado. Sempre tem uma visão melhor. Sempre tem uma visão melhor. Ainda fala que os outros não têm visão de Deus. Essas pessoas, para mim, é bode, infelizmente. Agora você tocou um ponto importante sobre a ovelha. A ovelha é disponível. Disponível. E a senhora, como a gente estava falando aqui no início do podcast, é 14 anos de ministério, né? 14 anos de 14 ministério. anos de que Deus levantou a senhora para esse Isso. propósito. Na verdade, Deus me levantou primeiro, meu esposo não aceitava ser pastor. É. Só que daí, como eu fui pro Monte de São Roque, eu fui orar a Deus, porque na verdade todo mundo falava, você vai ser pastora, ser pastor. E eu, como eu não vou muito pela vibe dos outros, eu não gosto muito de ficar ouvindo o que os outros falam, eu gosto que Deus fala comigo, eu fui pro monte, fiquei 3 dias no Monte de São Roque. Foi em 2013. De 2012 para 2013. Que eu fui pro monte, Deus usou esse missionário para falar comigo. O jeito que ele falou, a garagem da sua casa, ele especificou a minha garagem, ele especificou Deus deu todo o detalhe. deu todo o detalhe. Meu Aí Deus. Meu esposo foi me buscar no 3º dia que eu estava no Monte São Roque. Quando meu esposo chegou lá no Monte São Roque, o missionário estava lá, encontrou com ele, especificou a obra de Deus que Deus tinha. Do mesmo jeito que Deus falou que ele usou para falar comigo, ele usou para falar com ele sem saber que ele era meu esposo. Naquele dia ele não era convertido? Meu esposo ele já era convertido. Já era convertido. Mas não entendia ainda os mistérios de Deus ainda. Meu Deus. Ele não aceitava. O senhor não aceitava. Não. Meu Deus. Mim, não. Eu aceitava o que o meu braço dava. Meu Deus. Foi uma luta. Foi uma luta, pastor. Foi uma luta. E aí Deus falou as palavras assim para mim, filha, desde que te deu um encajado. E todas as vezes assim, o Senhor fala assim, eis que eu te dei um cajado. E o tão engraçado que às vezes eu fecho os olhos assim, eu vejo como se Deus falasse assim para mim, pega o cajado e bate, que através desse cajado que eu te dei, essa autoridade que eu te dei, vou quebrar. E quando eu abro a boca na igreja, todo mundo fala, os irmãos, pessoas de fora falam assim, quando a senhora abre a boca na igreja é totalmente diferente. É o cajado, a autoridade de Deus. Se eu falar aquela porta ali vai virar uma porta de madeira, vira. Meu Deus, Deus é tremendo, hein? Esses dias eu falei uma situação para minha filha, eu falei, Vitória, Deus vai fazer algo na vida do seu esposo, mas tem que ter sabedoria. Deus fala para mim, falar para você 15 dias, conte a 15 dias. E Deus fez. 15 dias eu sei. Deus fez. Pastora, me conta mais sobre, assim, questão ministerial. Esses 14 anos, a senhora passou por muitos processos no ministério? Passei muito processo. Na verdade, o nosso ministério é um ministério muito perseguido, né? Porque é uma área que Deus me usa muito na libertação, uma área de cura e libertação. O senhor sabe que é uma área muito visada pelo inimigo. Usa pessoas, né? Que se dizem crentes, que são adeptos do inimigo, que acabam sendo frágeis na presença do Senhor e acabam se levantando contra nossas vidas. Era aí que eu ia chegar. Já bem, os ministérios que usam muito assim, esse trabalho de libertação e cura sofre retaliação, né? De certa forma, muitos não entendem, mas assim, a senhora vai falar, vai entender agora. De que maneira, a senhora pode explicar para as pessoas de que maneira são essas retaliações para esses ministérios que trabalham na cura e na libertação? Na verdade, assim, a pessoa que trabalha nessa área de libertação, de cura e libertação, ela tem que entender
Tem lugares que eu vou mesmo, quando eu vou trabalhar com essa parte de libertação, tem pessoas que eu não levo junto comigo. Por quê? Tem pessoas que não estão preparadas. Porque quando você vai para orar por alguém, que ela está no processo de libertação, você não sabe a legião que está lá dentro. Você não sabe com quem você está debatendo. As pessoas acham que é demoninho. Não. Existem legiões, legalidades e ilegalidades dentro disso. E tem pessoas que hoje, até pastores que eu conheço, às vezes põem a mão e não consegue libertar a pessoa. Não consegue, porque isso é uma preparação. Eu falo que quando Deus me preparou, eu falo que a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim. Então, para você entrar numa área de libertação, você tem que entender os demônios que estão lá dentro. Sim. E Deus me deu essa visão de saber o que está lá dentro. Às vezes as pessoas chegam na igreja, às vezes vai lá na frente para orar, às vezes eu não vejo nada. Na hora assim, que a pessoa chega lá na frente, de boa, eu vou lá orar normal. Mas quando eu coloco a mão na cabeça, o Espírito Santo de Deus já me mostra os demônios que estão lá dentro. A pessoa já cai e manifesta ali mesmo. Só às vezes, né, Mira? De colocar a mão assim, de fazer assim com a mão já, a pessoa já cai no chão manifestada já. Então, são legiões e legiões. Tem pessoas que, pastor, que ela fala que ela foi chamada para libertação, para cura, mas às vezes não suporta. Às vezes ela vai lá, ora para a pessoa até na hora, até eu expulso o demônio, tudo. Mas depois as guerras vêm, ela não suporta, elas se desviam. Ela para com a caminhada. É forte. Não é para você desanimar na caminhada. Não é porque Deus te usou na cura, na libertação, que a guerra veio, que a perseguição veio. Eu falo hoje, se você é perseguido, glorifica a Deus. Se você falar mal de você, glorifica a Deus. Sei que às vezes a gente fica... Eu também fiquei muito triste com muitas coisas que aconteceram na minha vida. Mas não foi porque aconteceram de se levantar contra a minha vida e falar mal de mim que eu vou abandonar aquilo que Deus me deu. Não. Tipo, hoje eu tô chorando, amanhã eu levanto a cabeça e continuo a caminhada. Eu não vou, durante essa caminhada todo dia, nunca me desviei. Teve uma época que eu fiquei deprimida, na época que eu saí do Ministério de Dons da Fé, eu fiquei deprimida, por quê? Eu entrei em depressão porque os irmãos começaram a falar, né? Que não era para mudar de igreja, que aquelas coisas todas. E eu falava assim, não, Senhor, meu tempo lá acabou. Meu tempo lá acabou. O Espírito Santo de Deus falava, seu tempo lá acabou. Ou eu quero, o meu ídolo que eu tenho com você é grande. Porque, na verdade, eu estando lá na igreja, eu saía, eu falava, pastor, eu vou fazer uma visita. Eu saía por si mesmo, eu saí por conta própria. Sabe que o senhor sai por conta própria fazer a obra de Deus? Sim. De o Espírito Santo de Deus te falar no seu ouvido, você vai em tal lugar, vai em tal lugar. Deus me mostra os lugares certinho. Deus é fiel, eu sei o que é isso. Deus vai e manda um lugar certinho e Aleluia. acontece o que Deus falou pra mim falar, chega lá, acontece. Deixa eu falar algo. A senhora falou sobre legalidade. Quando alguém, por exemplo, vai orar pela vida de alguém e o demônio até se manifesta, mas o demônio não sai. Aquela pessoa que está orando em prol daquela pessoa que está em processo de libertação. A senhora falou sobre legalidade. Tem legalidades na vida da pessoa que impede para que aquele demônio venha a sair? Sim. De que maneira a senhora entende no seu conhecimento? No meu ponto de vista, pela sua experiência, tem claro. pessoas que elas, como que eu posso dizer? Elas aceitam muitas coisas negativas na vida dela. Ela pode até ir para a igreja. Ela pode até ir lá na frente, pedir oração e manifestar o inimigo sobre a vida dela. Mas ela por si, por aceitar essas coisas negativas, porque ela não aceita ser liberta. Porque, na verdade, tem pessoas que não querem ser liberta da bebida. Tem pessoas que não querem ser aceitas. A pessoa tem que querer ser liberta. Tem pessoas que não aceitam ser liberta, porque a Bíblia diz que Deus só liberta alguém se a pessoa quiser de coração. E tem pessoas que não aceitam ser liberta. Ela quer, tipo, ir na igreja, ela quer que a pessoa ore por ela, quer que as bênçãos do Senhor cheguem sobre a vida dela, mas ela não quer largar do mundo mundano. Ela não quer largar da bebida, ela não quer sair da prostituição. Hoje em dia as nossas igrejas estão abarrotadas de pessoas que não querem ser libertas. Elas vão ali para receber o de Deus, como que eu posso dizer? A bênção de Deus, mas não quer de verdade, ela não quer o abençoador. Meu Deus, é forte isso. Aí, no seu conhecimento, que a senhora já trabalha isso com muitos anos, essa legalidade faz com que essa entidade maligna volte. Volte. Ela volta. Aí, por isso que tem muitas pessoas que ficam nessa, sai e volta, sai e volta, porque não quer ser liberta. Porque a Bíblia diz que a pessoa tem que querer aceitar a libertação. Ah, pastora, mas
que nem já falaram para mim, tem pessoas que têm maldição hereditária. A palavra do Senhor não fala que desde quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, tem pessoas que até batizadas hoje aceitam essas coisas, palavras vãs que vêm por aí, que nem comichões no ouvido, né? Se eu sair eu fui para a igreja, se eu sair do espiritismo, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, eu me batizei, eu vou ficar aceitando maldição na minha vida? Eu não. Não é porque minha família é do espiritismo ainda que eu tenho que aceitar que as maldições de doença, de coisas vai vir. Não. Deus, ele permitiu algo na minha vida para trabalhar na minha vida, para trabalhar no meu eu. Porque Deus, ele sabe como trabalhar dentro do vaso. Ele sabe como te transformar. E eu dei liberdade, eu dei livre acesso para o Senhor entrar no meu coração. Eu mesmo, muito triste, naquela época, com mágoas no coração, podia ter mágoa naquela época, mas eu deixei, porque eu falei, Senhor, eu estou disponível. Eu falei naquela noite, naquele hospital, eu falei, Senhor, eu estou disponível para o Senhor fazer o que o Senhor quer na minha vida. A gente tem que liberar para Deus, falar assim, Deus, faça como o Senhor quer. Agora tem pessoas que vão para a igreja só porque é aquilo que o Senhor pode oferecer. O Senhor oferece muitas bênçãos sobre a nossa vida. Sim. Mas a gente tem que querer a libertação. Ah, você quer ser instrumento de Deus? Mas você está sujeito a renunciar. Você quer renunciar à sua carne, você deixar noites e noites de dormir na sua cama quentinha lá, para você orar por uma pessoa que está lá, que às vezes você está vendo que ela não quer nada com nada, mas você tem que orar por ela. Você quer deixar de ir numa festa para estar em outro lugar orando por um macumbeiro, ou por um feiticeiro, ou por um traficante? Você está sujeito a renunciar. Porque Deus coloca algumas coisas para você, colocar algumas coisas loucas para você fazer. Às vezes, que é para ver se verdadeiramente você está posicionada naquilo que Ele te chamou, no propósito que Ele te chamou. Como soldado, né? Como soldado, obediente. Porque o soldado está numa guerra, ele não vai poder fazer escolha na guerra. Você está no meio da guerra, você não vai poder ter escolha. Ah, Senhor, eu quero beber aguinha toda hora. Ah, Senhor, eu quero estar na cama confortável. Não, os soldados, ele não tem isso. É obediente. Tem que ser obediente àquilo que o Senhor chamou. Então, muitas das vezes, as pessoas hoje, elas não são tão instrumento, porque eu falo que existe vasos, mas também existe pessoas que querem ser vaso, mas não dá esse acesso para o Espírito Santo de Deus entrar. Pelo que a senhora está falando, eu entendo que é como se as pessoas falam, Jesus, o senhor só vai só até aqui, daqui não. Ou, Jesus, o senhor vai só até a sala, no quarto não dá para o senhor entrar não, porque tem algo lá que eu estou guardando ainda. Você entendeu? Porque eu lembro como se fosse hoje, quando eu me converti, eu fui para a igreja, aí Deus falou assim, filha, eu quero que você tira tudo, quando eu estava com depressão, que nem eu falei, né? Aí eu usava uma guia amarrada no peito, que eu lembro que se fosse hoje, minha tia fez uma guia grande, amarela para mim, que era para fechar o corpo na época. Uhum. O que eu fiz? Quando Deus me libertou, que eu fui para a igreja, eu fui no meu guarda-roupa e comecei a tirar tudo. As roupas de santo, as tudo isso. Coisas, na época eu não usava roupa de santo, mas as coisas que me deram lá no centro espírita, eu fui... Tava tudo consagrado. Fui consagrado, fui tirando tudo, fui jogando tudo. Tem a roupa do meu filho também, do Matheus, que deram coberta, deram roupa, deram pulseira, deram um monte de coisa. Fui tirando tudo, fui jogando tudo fora. Fui jogando tudo, fui limpando. Até hoje, se eu tô na minha casa lá, se Deus falar assim, eu não agrado dessa roupa, dá pra fulano, pega essa roupa aqui, dá pra Bertrano, doa pra fulano, Berto, que eu vou fazer obra grande. Às vezes acontece isso comigo, meu esposo fica admirado, porque às vezes eu ganho tantas coisas, né? Aí o Espírito Santo de Deus fala, vai lá, tira essa peça, eu começo a dar minhas coisas, começo a dar. Aí eu começo a dar e começa a chegar coisas novas. O Senhor fala, eu quero fazer coisas novas, eu quero que você tire o velho. Eu quero que você tire o velho, vai tirando. Eu começo a dar e Deus começa a abençoar. Pastora, pelo que a senhora está falando e a experiência, vasta experiência que a senhora tem, a senhora acredita que pode ter, tipo, objeto amaldiçoado que alguém ganha, um crente ganha ali e ali atrapalha o espiritual dele com Deus? Tem. A senhora já viveu isso Já em algum momento? Porque teve uma época que Deus ele fez eu tirar umas peças de roupa do meu guarda-roupa que estava me deixando deprimida. Aí eu orando a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pode tirar. E na hora eu não entendi, eu chorava muito. Meu esposo, mas por que você está fazendo isso, André? Você está tirando tudo sua roupa. Aí Deus falou assim para mim, assim, filha, tira porque eu vou te honrar. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que costurou aquela roupa, você não sabe o que ela consagrou. Ela pode ter consagrado a demônios, entidades, né? Que a gente fala entidades. Foi apresentada a entidades aquelas roupas para vender, as pessoas, ela consagra demônios. E hoje as pessoas não têm
Esse entendimento. Esse entendimento. Eu mesmo, quando eu ganho uma roupa ou quando eu compro uma roupa, eu apresento a Deus. Eu não uso nenhuma peça de roupa se antes de eu não lavar e não consagrar a Deus. Muito forte isso daí. Pastora, já aconteceu da senhora ir visitar alguém, para orar, fazer alguma campanha e Deus lhe mostrar algo que estava consagrado a Sim, demônio? perfumes, roupas íntimas. Já chegou uma vez que uma menina manifestou e o inimigo usava a boca dela para falar. E eu sem eu perguntar nada, ela começou a falar para mim, meu guarda-roupa assim, tá essa peça assim. Ela começou a arrancar tudo do guarda-roupa. Essa menina ficou a madrugada inteira manifestada. Essa menina congrega comigo hoje, é uma bênção de Deus essa menina na minha vida. Eu falo que ela é um amor de pessoa. E ela chegou assim, ela foi arrancando do guarda-roupa, pastor, as peças íntimas, camisola, calcinha, tudo sem imaginar. Foi tirando tudo e falou assim, pastora, pega essa roupa aqui, eu não quero que a senhora nem doa. Eu quero que a senhora pegue e joga essa roupa e bota fogo. Foi o que eu fiz. Meu Deus. Forte. Aleluia. Não foi, pelo jeito, não foi uma vez só que aconteceu. Não foi uma vez só, foi várias vezes. A última agora que eu tive experiência foi com uma ex-feiticeira, que nós ganhamos ela para Jesus. Ela tá passando um processo de libertação que não tem sido fácil. Ela é uma ex-mãe de santo, que ela usava roupa mesmo, fazia feitiço bravo mesmo. Uhum. Eu ganhei ela para Jesus dentro do monte da Pirelli. Eu falei do amor de Deus para ela, através de um amigo que trouxe ela aceitou Jesus. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós já conseguimos batizar, só que ela está num processo de libertação, né? O inimigo lança certo que ela não é nada, que ela é inútil. Mas é o que eu fiz, falei para ela, falei, se você vai catar todas as suas roupas, você vai botar fogo, você vai catar tudo que você usava no seu centro espírita e você vai jogar dentro do rio. Foi o que Deus mandou orientar. Ela jogou tudo, sabe o que é tudo? Ela limpou a casa dela. Meu Deus. Ela tinha dado as roupas dela para uma outra feiticeira, para você ver. Ela tinha vendido para essa feiticeira essas roupas. E eu já tinha falado para ela, falou, ó, você pega essas roupas, você dá fim nessa roupa, não vende. Você bota fogo, você joga no rio, você faz o que você quiser, menos dá pros outros. O que você não quer para a sua vida, você não quer para a vida do outro. Passasse uma semana, não sei o que aconteceu lá, a bruxa, ela começou a brigar com ela. A mulher se revoltou com ela, porque ela estava vindo para a igreja. Aí ela pegou e falou assim, eu quero todas as minhas roupas, eu quero queimar todas essas roupas. Ela pegou a mulher, foi lá e queimou tudo. Ela tem foto dela até hoje. Meu Deus. Ela queimando tudo. Eu creio nisso. Então Aleluia. existe hoje, você vai no mercado hoje, você vai fazer uma compra, você vai comprar alimento para sua casa, você tem que orar a Deus, porque a gente não sabe o que foi apresentado. A senhora está tocando um ponto importante, porque muitas das vezes passa despercebido. E esses ensinamentos já não tem mais. Não. Deixa eu falar algo para a senhora. Sobre, dentro desse tema, tá? Sobre processo de libertação. Muitos hoje já não querem mais fazer esse tipo de trabalho. Porque muitos líderes não querem trabalhar porque não tem muito, como fala, muito ibope. Não tem muita retorno. Retorno financeiro. Não tem retorno, as pessoas não querem mais saber de liberdade. Na verdade, para as pessoas hoje em dia não querem trabalhar mais nessa área, principalmente líderes, porque está confortável para ele, o bolso está cheio. O que traz mais hoje para dentro da igreja? É revelação e profecia. E não é isso que Deus nos procura. Foi um dia que eu até comentei com meu esposo, falei, Mira, às vezes eu fico triste porque parece que as pessoas só me procuram para revelar e para profecia. Aí eu acabei parando um pouco, Deus às vezes até me mostra, aí eu fico quieta. Mas aí eu comecei a pagar um preço. Porque quando Deus te mostra, aí você acaba não entregando o que Deus manda, aí você acaba passando por um processo, porque daí Deus começa a vir a cobrança de Deus. E Deus falava assim, não, filha, independente, entrega o que eu mando. E a fila enche, a igreja às vezes enche, a fila fica enorme. Mas no seu coração mesmo é falar a verdade. Falar a verdade. Falar a verdade. Pastor, a gente está indo para as retas finais, né, do nosso podcast, mas uma coisa assim que a gente sempre faz de costume do nosso podcast. Eu gostaria de saber da senhora, se a senhora pudesse transmitir uma mensagem para ensinar para essas pessoas que estão sendo levantadas agora, pastores, líderes, sobre essa forma de libertação, a forma que Deus lhe usa, o que a senhora poderia orientar alguém que está começando o ministério, como a senhora começou, para poder direcionar essa pessoa? Na verdade, assim, quero falar assim, é um ponto muito sério, né?
quando você começa com esse processo de que você foi chamada para a libertação, você se revestir. E nessa parte de libertação, de cura e libertação, não é qualquer pessoa que pode andar com você. Não é qualquer pessoa que pode andar com você, porque tem coisas que é só você e Deus. Tem determinados lugares que eu não levo qualquer pessoa comigo. E uma coisa, humildade. Humildade, tem muitos líderes que tem que ser humilde. Nem tudo tem que ser divulgado. Nem tudo tem que ser tirado foto, nem tudo tem que ser postado, porque isso também dá legalidade. A senhora fala assim, legalidade para entidades espirituais trabalhar? Trabalhar e impedir a libertação das pessoas, porque não tem necessidade de você ficar tirando foto, de ficar divulgando. Tem coisas que não tem necessidade. E hoje muitas pessoas vai, expulsa demônio, tira foto. Aí não sei o que, tira foto. Aí começa a divulgar e as pessoas aí não vai porque Deus pode fazer. Pastora, a senhora falou assim, aqui antes da gente começar a gravação, uma coisa que ficou na minha mente, e antes da gente encerrar, eu gostaria que a senhora dividisse com a gente. A senhora falou assim que no Monte Sabor, Deus usou um profeta para falar com a senhora por diversas horas. Isso. E assim, ficou a curiosidade. A senhora pode falar com a gente sobre este momento? Assim, quando eu fui para o Monte Sabor, eu estava muito triste com uma situação que estava acontecendo comigo dentro da igreja, né? E eu sou uma pessoa que eu oro muito, busco muito, né? Uhum. Não vou abrir o porquê, né? E aí, quando chegou lá, eu estava com outro pastor, da esposa dele, e estavam 2 irmãs que foram junto, né? Meu esposo não pôde ir nesse dia, aí eu fui. E eu falei para Deus, Deus, eu vou subir nesse monte, o Senhor sabe o sacrifício que é, o Senhor sabendo por tudo que eu estou passando, pelas lutas. Eu não quero sair daqui, Senhor, vazia. Não quero sair. Aí, quando eu subi, orei lá, deu tempo de orar, nós estávamos vindo embora. Quando nós já estávamos para descer, para vir embora, aí estava esse missionário e essa moça, essa pastora que estava junto. Aí, quando a gente parou, na verdade, ele só usou uma estratégia. Ele falou assim, tem como vocês orar por nós? Aí eu falei, sim, claro, tem sim. O pastor estava junto comigo, né? Falei, pastor, vamos orar então, né, por eles, né? Aí a gente ficamos lá, oramos, né? Tudo. Aí esse missionário pegou e olhou, depois que a gente orou, acabou de orar e falar o que Deus mandou. Aí esse missionário pegou e falou assim pro pastor que estava comigo, com a esposa dele, mas as 2 irmãs, falou, vocês ficam desse lado aqui, que Deus tem um particular com vocês. Mas com essa irmã, Deus tem um particular diferente. O que Deus tem com ela é muito profundo. E aí Deus começou a usar aquele homem para falar comigo que Deus ia começar a tratar com pessoas que têm tocado no meu ministério. Que Deus ia confundir muitas pessoas por causa de mim. Ia descer sepultura. Porque o dom que Deus tinha com a minha vida era um dom muito profundo, que era o dom de maravilhas. Que Deus já me usava muito nesse dom, mas que Deus ia começar, através da minha vida, Deus ia fazer muitas coisas. Que Deus ia me levar para lugares grandes que muitos querem estar, mas não ia chegar, que Deus ia me levar. Que Deus ia usar minha vida para muitas pessoas grandes e pessoas grandes, porque Deus ia me fazer muito grande. Que não é que eu queria. Ele falou assim, não é que você quer. Mas Deus tem que fazer algo antes de fazer qualquer coisa, antes de Deus te levar para a glória. Deus quer fazer muitas coisas através da sua vida. Sinais e maravilhas, o Senhor falou. Falou muitas coisas, muitas coisas. Falou muitas coisas mesmo. E depois que eu voltei desse dia, desse monte, Deus fez assim, tem feito coisas assim extraordinárias. Parece às vezes que nem é eu. Eu começo a falar as coisas para as pessoas e começa a acontecer. E um monte de pessoa começa a me procurar, mandar mensagem para mim, falar, Deus fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Dentro de tudo o que Deus falou com a senhora lá no monte, o que mais te marcou? O que mais me marcou que Deus, essa situação que estava acontecendo dentro da igreja, Deus falou que ia desmascarar, que ia arrancar as máscaras, e arrancou mesmo. Já aconteceu? Já aconteceu. Deus tirou a máscara e Deus falou que Ele não ia mais deixar eu confundida mais. Que muitos falavam que eu não tinha visão de Deus, mas que Deus era comigo. E que a partir daquele dia que não precisava mais profeta falar comigo, que o próprio Deus falava comigo, que eu não precisava pedir opinião de ninguém, que era Ele que falava comigo. E que tudo que eu falasse era por direção dEle, que Ele estava comigo, que não era para mim ter medo.
E- Tanto que eu abri uma campanha na igreja e Deus falou assim, filha, fala que... Até eu entreguei pro irmão aqui que Deus ia fazer coisas novas. Aí todo mundo ficou taxando comigo, nossa, mas a pastora só tá nesse versículo de Isaías, que Deus vai fazer coisas novas. E eu comecei essa campanha e Deus começou a abrir as portas para um monte de irmãos na igreja. Deus começou a fazer coisas novas mesmo na vida de pessoas mesmo. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. E dentro disso tudo que Deus falou, que Deus está fazendo, como que a senhora se sente, assim, não questão de orgulho, eu tô falando assim, como a senhora se sente com relação à obra? Se sinto maravilhada. Porque assim, eu não sei se o pastor vai entender. Eu não faço a obra do Senhor por interesse próprio. Eu faço a obra do Senhor porque eu amo fazer a obra do Senhor. E você quer ver eu ficar triste? Alguém fala mal da obra. Eu não aceito, pastor, não aceito. Falar que a obra do Senhor tá bagunçada, que tá tudo bagunçado, eu não aceito. Porque a obra do Senhor não é bagunçada. Bagunçada é as pessoas que não têm compromisso com Deus. Que não tem caráter. Porque quem tem caráter aperfeiçoado pelo Espírito Santo, ela é mansa, ela tem temperança, ela tem domínio próprio. A palavra do Senhor, o fruto do Espírito, a Bíblia diz que quem tem os frutos do Espírito é pessoas sinceras. E eu não aceito hoje, eu não aceito, eu bato de frente mesmo. Pode ser com qualquer pessoa que brinca com a obra do Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia. Irmã, antes de encerrar, eu queria fazer a pergunta, Ed Souza, tem algo a acrescentar aí? Tá em paz? Glória a Deus por isso. Irmãos, ó, você que está vendo o testemunho da irmã, ainda tem pessoas sinceras e sinceras na obra do Senhor. Em nome de Jesus, creia neste evangelho maravilhoso, a qual está sendo pregoada aqui, em nome de Jesus. Pastora, quer acrescentar algo antes da gente encerrar? Quero. Eu quero deixar para você, querido ouvinte, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, não abandone o seu ministério por causa de ninguém. Deus tem uma chamada na tua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe para uma grande obra. Não se preocupe com os levantes, não se preocupe com as perseguições, com a calúnia. Se Deus te levantou para algo, faça o que o Senhor te designou. Muitas das vezes as lutas, as provas que você tem passado, é porque você não tem usado os instrumentos que o Senhor te entregou nas tuas mãos para fazer. Às vezes o Senhor te entregou ferramentas aperfeiçoada nas suas mãos, e às vezes você não está fazendo porque você está olhando para o homem, você está olhando para fulano e Bertrano. Para de ouvir vozes negativas, porque a maioria das vezes que eu passei por situações difíceis, porque eu não obedeci, porque eu quis me calar por causa do homem, por causa da circunstância, porque o que estava acontecendo aleatoriamente, porque eu estava dando ouvido para as conversações, porque aquela mulher do fluxo de sangue, se ela tivesse escutava as vozes que estavam falando que ela não ia ser curada, que ela não ia ser curada. Se ela continuasse ouvindo aquelas vozes daquela multidão que estava ali com Jesus, ela não tinha sido tocada, ela não tinha tocado na orla de Jesus, ela não tinha sido curada. Verdade. E muitas das vezes as conversações, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e é verdade. Se você fica escutando as vozes que estão ao seu derredor, acaba impedindo aquilo que Deus tem na tua vida. Então você tem que continuar e prosseguir e continuar sua caminhada, porque Deus, ele é contigo. Amém? É isso que eu quero te deixar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, ó, não sai daí, já aproveita, seja um missionário, uma missionária do Senhor, compartilhando esse vídeo, porque vidas serão impactadas através desse relato de fé, através da pastora Andréia, que é bênção de Deus. Pastora, muito obrigado, que Deus te abençoe, abençoe o seu ministério, em nome de Jesus, seu esposo, em tudo quanto a senhora fizer, que Deus venha derramar bênção. E ó, quer convidar a pastora Andréia para levar a palavra na sua igreja, ou quer conhecer o ministério da pastora, já está aqui o contato dela na descrição, tá? Entre em contato, fale com ela, vá fazer uma visita na igreja dela, que Deus vai falar grandemente com você, amém? Deus abençoe, pastora, muito obrigada. Em nome de Jesus. Até o próximo Pode Testemunho, em nome de Jesus. Amém.